Olá, amigos. Tudo bem? Bem, espero que sim. Nós vamos falar agora sobre o aspecto do princípio da vida, ok? Aqueles que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Espero que gostem, se inscrevam e dê o like, né? Aquele joinha e ative o sininho para receber as notificações daquilo que nós temos colocado aqui, né? No nosso canal, que a proposta do nosso canal é de nos fazer refletir um pouco mais sobre a vida, sobre as nossas necessidades reais, não aquelas ilusórias, mas aquelas necessidades reais. E é sempre voltada aqui para religião espírita kardecista, ok? Então, nós vamos falar aqui sobre a vida em si e o princípio da vida e tudo mais. E porque tudo aquilo que nos envolve aqui na vida terrena nos prende tanto à matéria, quais são os motivos principais, né? E que nos causa essa dificuldade do desprendimento das coisas materiais. Vocês entenderam? E principalmente dentro da doutrina espírita, que se fala muito que nós precisamos nos elevar moralmente para nos desligarmos da matéria. Mas parece que nós, assim a grosso modo falando, estamos sendo castigados por alguma coisa que fizemos, né, no passado, na vida passada, principalmente na doutrina espírita, se explica muito, né, o motivo de certos acontecimentos, né? Certas coisas que nos acontecem atualmente são sempre explicados como um castigo de uma vida anterior, né, dos erros que cometemos. Porém, assim eu não vejo. Eu, pessoalmente, não vejo dessa forma. Eu vou explicar por que eu não vejo. Todos nós que estamos aqui na atualidade, no planeta Terra, e todos aqueles que vivem em outros planetas, né, sejam planetas mais evoluídos que o nosso planeta, sejam os planetas menos evoluídos que o nosso planeta, tivemos o mesmo princípio. Ninguém nasceu sob condições diferentes. O nosso princípio foi igual para todos os seres, né, do universo, esteja em que grau estiver. Da mesma forma que teu professor, né, um professor de faculdade ou um médico, ele nasceu da mesma forma daquele outro ser, que é um lixeiro, que é um faxineiro, que é um pedreiro, que é um camelô, né, aqui na Terra. Ele teve o mesmo princípio, nasceu igualzinho. A mãe pariu ele, ou foi um parto normal, ou foi cesariano, não importa, nasceu do mesmo jeito. Pequenininho, um serzinho pequenininho. E foi crescendo e fazendo escolhas durante sua caminhada nesta vida. Alguns querem se formar, né, em certas profissões, né, exercer certas funções. Outros não estão se preocupando com isso. Agora a pergunta é a você. Aquele que se dedicou a se formar profissionalmente uma profissão que vai gerar uma boa remuneração no futuro. E aquele que não quis, vocês acham que aquele que não quis pode culpar, né, aquele que não quis estudar, não quis se dedicar, não quis se esforçar, não quis ter uma vida melhor financeiramente? Ele pode culpar o mundo depois que tiver uma certa idade, adulto. Ele pode culpar o mundo porque ele não é um médico, não é um engenheiro, não é um arquiteto, não é um advogado, enfim. Ele pode culpar o mundo? Muitas vezes não. Eu não estou generalizando, né? Porque alguns não têm recursos, realmente têm que trabalhar. Mas eu estou falando daqueles que têm a possibilidade de não escolher esse caminho, de se formarem em alguma profissão. Os que têm possibilidade, ok? Então, vamos falar desses. São muitos que têm essa possibilidade e não querem se esforçar um pouco mais para, né, conquistar alguma coisa. Eles podem reclamar do mundo ou de alguém, eles só podem reclamar de si mesmos, ok? Nós temos
vários relatos aí de muitas pessoas que nasceram pobres, né? Que o pai e a mãe não têm condições financeiras, e esse ser consegue, com muito esforço, muito sacrifício, trabalhar e estudar à noite, se formar, com uma dificuldade tremenda. Não é verdade? Mas consegue. Mas tantos outros, embora nem precisa fazer tanto esforço, não querem. E quando chega numa certa idade adulta, tem inveja dos outros e lamenta as coisas. Então isso é uma coisa natural, de um chegar mais rápido em algum lugar e outros demorarem um pouco mais para chegar. Só estou dando um exemplo da nossa vida do cotidiano para a nossa essência espiritual. Da mesma forma, nós espíritos, quando tivemos o mesmo princípio, muitos se dedicaram, né, a serem úteis, né, etc. e tal, se dedicaram a pensar, raciocinar, procurar desenvolver o seu cérebro. Outros pouco se importaram, né, em cuidar da parte moral. Vocês estão entendendo? Uns cuidaram mais ou menos, outros nem tanto, e por aí vai. Ok? Por isso essa diferença é muito grande, além de outras diferenças, mas essa é um dos motivos dessas diferenças entre muitos seres que habitam o mesmo planeta. Uns desenvolveram, os espíritos desenvolveram mais rapidamente, e outros menos rapidamente, por escolha própria. Podem lamentar do mundo de alguma coisa? Não, só pode se lamentar de si mesmo. Então o princípio de todos nós foi igual. Vamos levar outra coisa em conta, quando falamos que existem planetas inferiores, planetas superiores e etc e tal, né? Então, o universo está expandido, isso a ciência já provou. Está crescendo, estrelas morrem, mundos novos nascem, da mesma forma que o nosso planeta nasceu, né? Através da aglomeração das matérias, das partículas, né? Que existem nos cosmos, não é verdade? Então, nesse exato momento, mundos estão sendo criados, espíritos estão sendo criados, né? Estão passando pelo processo, pela primeira vida no corpo humano, estão recebendo pela primeira vez um corpo que lhe dá mais condições de raciocínio, de fazer escolhas, um corpo que lhe dá conhecimento do seu eu, ok? Então, isso é se tornar um espírito consciente, ok? Então, todos os espíritos que estão sendo criadores passarão por tudo aquilo que nós já passamos. Então, esses espíritos são nossos irmãos mais jovens, caçulas. E volto lá naquele princípio da vida, quando tudo, poderíamos dizer, começou para todos os seres, né? Sejamos nós, tudo aquilo que nós conhecemos como vida aqui na Terra. Os animais irracionais, as plantas, né? O reino vegetal, o reino animal. Ok? E vamos entender como reino animal até os microscópios, aquilo que os microscópios nos mostram, né? Que são os micróbios, as bactérias e por aí vai. Tudo isso é vida. Tudo isso é vida. E tem tipo de vida que nós desconhecemos, claro. Ok? Essa é a vida que nós conhecemos aqui na Terra. Então nós tivemos o mesmo princípio. Como se foi feito esse princípio? Né? Primeiramente, existe a energia etérea universal, certo? São os nêutrons, os prótons e por aí vai, e outras coisitas a mais, né? Uma energia que a ciência já chamou de partícula de Deus. Ok? Isso é uma energia pura. Então, já começa por ali. Ali foi o nosso princípio. Essa energia, ela age e agia, nós agimos intuitivamente sem termos consciência de nada. Certo? Simplesmente existíamos. Mas essa energia se juntou por uma substância material, né? Por uma molécula que seja material e etc. A lei de atração. Ali começou a vida. Ali teve o início. Dizem os cientistas que teve o Big Bang, né, uma explosão que gerou a vida. Certo? Então, vamos
que o Big Bang, eles conseguiram datar, segundo alguns cientistas, a idade do universo, né? Como se isso fosse possível. Mas supondo, né, nessa fantasia, né, tem sempre, presta bem atenção, uma lenda tem um fundo de história. Então, é claro que o universo todo não se fez através de uma explosão. Mas ainda que tenha sido assim, alguma coisa tinha que haver antes para poder haver explosão, certo? Então, nada é nada. Né? A nossa inteligência não é tão grande, mas a gente consegue compreender, claro que nada é nada, nada é nada. Então, se havia alguma substância que causou a explosão, então tinha uma inteligência que construiu essa substância, por assim dizer, né? E criou essa substância. Então, ali foi o nosso princípio. A partir dessa explosão ou não, mas tivemos o princípio quando começamos a nos unir numa coisa material. Certo? Há necessidade da atração. A atração nos levou a esse tipo de necessidade, né? De nos atrairmos a alguma coisa material. Então, nosso princípio se deu assim, basicamente, explicando para vocês, para todos os seres da criação, todos que vocês conhecem, tá? Então, nós, essa energia, foi escolhendo intuitivamente, claro, por uma ordem que desconhecemos, por uma intuição que desconhecemos, na verdade, nos atraindo as coisas da matéria para podermos desenvolver. Sabe? Assim deu o nosso princípio, o princípio de todos. E daí, nosso princípio foi esse. Nossas primeiras moradias, se podemos assim dizer, foram os minerais, né? As rochas, os grãos de areia, né? As substâncias aquosas, líquidas. Para ali fomos, para esses ambientes fomos atraídos por uma certa intuição que desconhecemos e habitamos, energeticamente falando. Não só nós, várias energias acumuladas, né? Numa grande massa física, material bruta. Porém, com o passar dos séculos, milhares e milhares de séculos, essa mesma energia vai se transformando e ela tem um propósito que desconhece, que ela própria desconhece, que nós mesmos desconhecemos, um propósito de seguir em frente. E nessa marcha de seguir em frente, essas energias que estamos lá no meio delas, são muitas, passamos para um outro tipo, né, de matéria, assim podemos dizer. Passamos a habitar energeticamente o reino vegetal. Ok? Então, habitando o reino vegetal, essa energia já se purificou um pouco através dos atritos naturais e ela foi procurar ambientes mais favoráveis, né? Onde pudesse ter mais uma liberdade, intuitivamente foi caminhando. E habitou, por assim dizer, o reino vegetal. Ok? Por alguns milhares e milhares de séculos. Essa mesma energia, achando por necessidade, conforme eu falei anteriormente, intuitivamente, de habitar o ambiente mais próprio às suas necessidades, às suas vontades, satisfazer suas vontades, intuitivamente, sem consciência, claro. Saiu do reino vegetal para habitar, então, o reino animal. Certo? Então, essa energia já começou a se unificar. Quando ela sai do reino vegetal, praticamente, aliás, no reino vegetal, ela já praticamente se tornou uma energia única, se podemos assim dizer. Ok? Quando ela sai, então, do reino vegetal, né? Nem toda, uma planta muito pequena é uma energia única, né? Uma unidade, né? Mas dependendo da planta, são várias unidades energéticas. Mas, enfim, através da necessidade intuitiva, ela vai habitar essa energia, um corpo que lhe dê mais
condições de ação, de locomoção, e etc e tal. E sendo assim, ela vai habitar essa energia, se tornando agora, com toda certeza, uma energia única que vai habitar o reino animal. Seja ele qual for o animal. E ela vai habitar aquele tipo de animal ali que lhe convém. E, intuitivamente ela segue seu processo evolutivo. Ok? Então, a partir então do reino animal, não racional, depois de alguns milhares e milhares de séculos, não posso precisar para vocês quanto tempo, né? Porque isso depende muito de cada energia, da sua vontade intuitiva. Ela então vai habitar o reino hominal, ou seja, do homem, o ser humano. Nas suas primeiras vidas nesse corpo de ser humano, ela é praticamente, né, com poucas diferenças, um animal ainda. Parece, no seu princípio, um ser racional, porém, ele já conhece o seu eu, sabe que ele é um e pode fazer escolhas. Ele raciocina aquilo que o corpo do animal irracional não lhe permitia raciocinar, fazer cálculos, planejar. Ok? Porque o corpo humano, né, primitivo, embora seja primitivo, lhe dá essa maior possibilidade de ação sobre si mesmo e sobre o ambiente. E nesse processo, a cada vida que ele vem, essa energia vai e volta, que aí já não é uma energia, se torna um espírito, pois que já sabe, já tem um consciência, né, do seu eu, e de poder fazer escolhas. Ele vai morrendo, ou seja, desencarnando e reencarnando, e a cada vida tendo maiores percepções de si mesmo e conhecendo as possibilidades que lhe abrem melhores caminhos. E não há outro caminho que não seja errando, né? Errando, errando e aprendendo. E assim chegamos aonde estamos hoje no planeta Terra. Então a parte física material, né, foi o que nos trouxe até aqui. Vivemos essa parte muito mais estreita, essa relação muito mais íntima, né, mais apertada, mais influenciadora, durante esses milhares e milhares de séculos do nosso passado. Nosso princípio se deu com a ligação nossa, lá quando éramos apenas energia, sem conhecimento, sem a consciência de nós mesmos, nós começamos a viver com a influência total e ligação da matéria. Por isso a dificuldade de nos livrarmos da matéria, que ela faz parte da nossa vida, do nosso princípio, da nossa, né, poderemos dizer, não essência, mas sim de uma necessidade. Faz parte da necessidade que nós temos de podermos, né, agir e fazer uma coisa ou outra. Por isso essa grande dificuldade, meus irmãos, sabe, da gente, como eu poderia dizer, abandonar algo que faz parte da nossa vida durante milhares, eu me arrisco a dizer, durante trilhões de séculos da nossa existência. Ok? Essa é a maior dificuldade, porque a matéria, o corpo, as coisas que envolvem a matéria, estão muito mais em nós do que as coisas que não envolvem a matéria. A vida espiritual para nós é muito nova, muito recente. Certo? É uma vida nova. Nós não nascemos espíritos de uma hora para a outra. Deus não criou espírito no piscar de olhos. Nós nos transformamos em espíritos através dessas
passagens anteriores que a alma, antes de ser alma mesmo, teve que atravessar, tivemos que atravessar, certo? Então, se hoje estamos aqui fazendo o que estamos fazendo, as escolhas certas e as erradas, graças à matéria que nos deu essa possibilidade. Então, esse é o princípio da vida. Deus não criou espíritos e falou, olha, vocês são espíritos, têm inteligência, né? É claro que Deus não vai ter esse contato direto conosco. Eu estou simplificando, né? Olha, vocês são espíritos agora, vocês vão nascer naquele corpo ali, ó, e vão ter que fazer isso e aquilo. Se nós tivéssemos tido vidas espirituais antes de passar por esse processo ao qual eu desenhei para vocês, seria muito fácil a gente vir aqui, nascer no corpo, não teríamos afinidade alguma, e vocês sabem que quando não se tem afinidade com algo, não se liga para esse algo, não se dá importância para isso que não temos afinidade, e teríamos uma vida maravilhosa sem nos preocupar, porque saberemos com toda certeza que esse corpo não presta para nada, não temos compromisso nenhum com ele, que sairemos daqui. Então vamos seguir em frente, seria muito fácil. Fazer o bem, se lixar para os erros dos outros, deixa os outros errar, que se dane, teríamos essa consciência mais viva dentro de nós. Porém, assim não foi, assim não é. Nós existimos, né? É um fato, mas vivemos esses milhões de séculos ligados intrinsecamente às coisas da matéria. Não só as coisas que hoje nos envolvem, as coisas materiais, não. Mas desde quando éramos apenas rochas, pedras, areia, água, substâncias aquosas, líquidas, certo? Ali estávamos nós, misturados. Atravessamos aquele reino para o reino vegetal, estávamos nós, naquele estado, envolvido com aquele tipo de matéria. Depois então, nos unificamos com uma energia para habitar o reino do animal irracional. Ali estávamos, né? Ligados à matéria. Fomos habitar os primeiros corpos humanos, nas cavernas e por aí vai. Ali estávamos nós, ligados à matéria. Sem conhecimento das coisas morais, que fomos aprendendo com o passar dos séculos. E agora estamos aqui. Então, meus irmãos, é muito importante nós sabermos o nosso princípio para entendermos por que a matéria exerce tanta influência sobre nós. Porque foi essa união que nos trouxe aonde chegamos, aonde estamos. Agora, não vamos esquecer que, sobre todo esse processo ao qual eu falei, eu relatei para vocês, já existiam espíritos que tinham nascido muito antes do nosso tempo, que estavam presidindo sobre a matéria e sobre essas energias, cuidando das energias, que éramos nós, cuidando da existência, ignorantes, sem conhecimento, que éramos nós, cuidando dessa travessia, e que estão até hoje cuidando da nossa travessia, porque a nossa travessia não se acabou. Ok? Esses irmãos mais velhos cuidam da gente. Da mesma forma que nós cuidamos dos nossos filhos, dos nossos animaizinhos de estimação, da nossa planta, do nosso jardim. Não é verdade? Agora vocês veem que interessante. Alguns faziam isso por nós quando nós éramos planta, cuidavam da gente. Alguns faziam isso por nós quando éramos animais, alguns cuidavam da gente. Com toda certeza não foi nesse planeta, mas não tenho dúvida, foi em algum planeta. Hoje nós fazemos um pouco, né? Retribuímos esse auxílio que recebemos quando cuidamos dos nossos animais. Estamos fazendo intuitivamente a mesma coisa que fizeram para conosco.
estamos cuidando das plantas da mesma forma que cuidaram da gente. Não, nós não sabíamos quando eram plantas que estávamos sendo cuidados por alguém. Da mesma forma que nossas plantas hoje não sabem, né? Quem trata e cuida delas. Os animais também não sabem. Da mesma forma que não sabíamos. Certo? Mas nós hoje temos essa consciência de podermos compreender que estão cuidando da gente. Se estão cuidando da gente, não duvidem. O poder que tudo criou cuida de todos nós. Não se iludam com essas informações que nos trazem apocalípticas, que o mundo vai acabar, que você vai morrer, que isso vai acontecer, porque as coisas do fim do mundo. Sabe por quê? Porque você não morre, tu já sabe disso. Que você é espírito, você é eterno. Você sempre foi eterno. Desde o teu princípio que se fez lá milhões, trilhões de anos atrás. Você jamais deixou de existir e não deixará. Ok? Então, minha gente, esse foi o princípio de todos, né? De tudo e de todos. O Espírito nos esclarece também que a lei mais importante que existe, que dá a vida, é a criação. É a lei de atração. Será que vocês conseguem entender isso como eu consigo? Então, é essa atração da energia com a matéria que cria tudo que temos, tudo que somos. Certo? Que cria o universo, que criou tudo. É a lei de atração, sem a qual a vida não existiria, se não houvesse a lei de atração. Essa é a lei básica principal da criação. Então, meus irmãos, está aqui o recado para vocês. Esse foi o princípio da vida, para mim, para você, para todos. Por isso, essa dificuldade, volto a repetir, de nós nos elevarmos tão somente espiritualmente, moralmente, e abrirmos mão da matéria, porque foi a matéria, é a matéria que nos dá, né, a condição de crescermos, de evoluirmos. E depois, abandonada, aparece de alguma forma para a gente. Alguma coisa, como poderia dizer, parecer alguma coisa de ingratidão. Mas, sabe, sair de uma escola para outra não significa que estamos sendo ingratos com os professores antigos, mas sim que estamos passando por um processo natural da evolução. E sermos gratos a esses professores do primário, do nível secundário, etc. e tal. Foram importantes para nós? Foram. São importantes? Não mais, mas foram. Isso é ser grato. Ok? Então tá o recado dado. Obrigado e até a próxima conversação. Tchau.